Boa noite. Vamos começar nossa aula de biologia hoje. Deixa eu puxar a câmera aqui pra mim. E aí, tudo bom, galera? Beleza? Então, gente, a aula de hoje vai ser sobre a primeira frente da biologia do cursinho, tá? E essa frente, ela se refere a, por exemplo, citologia, histologia, composição química dos seres vivos. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a composição química dos seres vivos. Vocês vão aprender sobre os compostos inorgânicos e orgânicos dos seres vivos, bem como a gente vai falar também do que são compostos orgânicos, carboidrato, proteína, lipídios, ácidos nucleicos. A gente também vai falar sobre a água e suas funções e sais minerais. Vai ser uma aula introdutória, tá bom? E só que antes, calma. Antes eu quero me apresentar melhor. Apesar que ontem teve a reunião, né? Eu me apresentei rapidamente. E eu quero me apresentar porque isso também é uma metodologia pedagógica que contribui para a fixação do conhecimento quando o aluno sabe quem está falando com ele, tá? Então é o seguinte, meu nome é Marcos Silva, né? Eu sou estudante de Biologia do Centro Universitário São Lucas, no 8º período, já estou concluo já em dezembro, se tudo der certo. E eu quero falar um pouco também da minha experiência na Biologia. Eu entrei em Biologia no meio do ano de 2016 e logo no segundo período eu já me envolvi com muitas atividades. Eu sempre fui um aluno muito hiperativo. Logo no segundo período eu já participei da fundação de uma liga acadêmica no Centro Universitário São Lucas, aqui em Porto Velho mesmo. E, e através dessa liga acadêmica eu desenvolvi várias atividades, só que antes de fundar a liga eu já tinha iniciado um estágio voluntário na Fiocruz. A Fiocruz é aquela fundação Oswaldo Cruz, que é o instituto de pesquisa na área da saúde mais relevante do país, do Brasil. A Fiocruz Rondônia foi onde eu estagiei como voluntário durante um ano aproximadamente. E nesse estágio voluntário eu trabalhei com microbiologia e biologia molecular. Então eu trabalhei com várias bactérias que existem estudos aqui em Porto Velho sobre elas e, e também biologia molecular. Trabalhava com DNA de bactéria, DNA de vírus, RNA de vírus, apesar que alguns vírus têm DNA, a gente vai comentar isso. E PCR é aquele mesmo teste que está sendo feito agora para a identificação do Covid, do coronavírus, tá? Eu fiz também nesse estágio como voluntário. E depois de um ano de estágio voluntário, eu comecei a minha iniciação científica na área de microbiologia também, no mesmo laboratório. Eu consegui bolsa através do estado de Rondônia, pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Rondônia, chamada FAPERO. Daí minha pesquisa foi financiada durante 2 anos, onde eu estudei uma bactéria específica em 3 hospitais aqui de Porto Velho. São hospitais bem relevantes. O meu estudo foi divulgado, então eu posso falar o nome dos hospitais. É o Semetron, Hospital de Base, e o João Paulo. Eu estudei a bactéria Klebsiella nesses hospitais. Eu identifiquei o gene de resistência e também o grau de resistência dessa bactéria Klebsiella. Eu trabalhei com ela durante 2 anos, né? E a minha bolsa terminou, o meu trabalho também concluiu e eu saí da Fiocruz. Então minha experiência com microbiologia, biologia molecular é de 3 anos de Fiocruz na prática, onde eu estudei muito. Então eu trouxe para mim uma carga de conhecimento de lá para cá. Quando eu saí do estágio da Fiocruz, eu fiquei sem bolsa, sem dinheiro. Eu queria um dinheiro para pagar a gasolina da moto, pagar a internet, papapá, essas coisinhas de aluno, né? E eu fui atrás de outro estágio. Eu consegui um estágio no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o famoso ICMBio, que ele às vezes é popularmente chamado de primo do IBAMA, né? Talvez muitos conheçam já. E no ICMBio eu já comecei com bolsa através do CIEE. E no ICMBio é um trabalho administrativo, eu fui estagiário. E foi um mundo totalmente diferente do que eu estava vivendo na Fiocruz. Eu fui para a área mais direito, de conservação da biodiversidade, legislação ambiental e tudo mais. Estagiei um ano no ICMBio e meu contrato de estágio venceu em julho desse ano. Terminando meu contrato de estágio, eu já comecei um contrato de
um contato temporário com o próprio ICMBio. Não é terceirizado, é com vínculo ao próprio instituto, né, um vínculo de servidor público federal, só que de caráter temporário. É 2 anos e pode prorrogar por mais 1 ano. Então eu já estou empregado atualmente, né? E é isso, é a minha experiência. Então assim, mas aqui no cursinho eu vou passar para vocês a experiência mais do primeiro estágio lá na Fiocruz, que é a minha experiência em biologia molecular e tal. E de vez em quando eu vou comentar com vocês algumas coisas. Eu acho que é isso, eu deixei aqui tem aqui o meu Instagram, né? Tipo, qualquer dúvida é que a monitoria. Só que pode ir lá no Instagram, fazer uma amizade e tal. Não tem problema a gente ter esse contato. Então agora que eu me apresentei, né? Eu quero começar essa aula e a gente vai falar hoje de bioquímica. Bioquímica e a composição química dos seres vivos como um todo, né? Então assim, galera, tem um grupo de elementos que todos seres vivos têm. Todos os seres vivos têm. E é um macete para você decorar esse elemento é esse CHOMPS. Só que daí você tem que saber o que significa cada letrinha dessa. CHOMPS. O C é de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, P de fósforo. Eita, pensaram em potássio, mas de errar, hein? Potássio é um K de Kaiser. Tá, então P de fósforo, tá? E S de enxofre. Então, todos os seres vivos, até o momento, sem exceções, têm esses elementos. Só que, por exemplo, seres humanos, os mamíferos, vai ter muito mais além desses, né? Claro, obviamente. Mas esse daqui é padrão para todos os seres vivos. E a composição química no ser vivo, ela é muitos por cento de água. Essa porcentagem aqui, que o slide traz, é no ser humano, que é de 35% aproximadamente, podendo chegar até 80% na fase infantil da criança. Uma criança, por exemplo, pode ter até 80% de água. Em segundo lugar, vem as proteínas. O peso seco da célula, não só humana, mas qualquer célula bacteriana também, é predominantemente proteica. Se você secar ela, se for o peso seco, é proteína. Então a proteína é o composto orgânico mais abundante do ser vivo, sabendo que a água não é orgânica, a água é um composto inorgânico, que a gente vai falar disso. E entre a proteína tem também o lipídio, que tem uma porcentagem menor, carboidratos, sais minerais, o DNA, que aqui está representado pelos ácidos nucleicos, vai ter RNA também, obviamente, tem bastante, é um número bem expressivo, daqui dá um total de 3%, tá? E outros compostos. Gente, os mesmos elementos químicos que tem bruto na natureza, por exemplo, o minério de ferro, o minério de ferro, o mesmo ferro, o elemento químico que está lá, é o ferro que compõe, por exemplo, a hemoglobina do ser humano. É o mesmo elemento químico, são átomos, então é a mesma coisa. Só que o organismo vivo, ele é mais purificado, entendeu? Agora no bruto, por exemplo, uma rocha tem ferro e tem outros vários elementos químicos numa rocha. E no ser humano é mais selecionado. Se ficar em desequilíbrio, o ser vivo pode não sobreviver. A água é um dos elementos químicos assim, principal. A água ela é responsável por controlar a temperatura do corpo. Tem animais, por exemplo, quinidários, uma medusa, que é o quinidário, a água viva. Ela pode ter até 95% de água. Então, assim, só 5% é outras coisas. Ela é praticamente só água, entendeu? Já por exemplo, vamos falar também de vegetais, que são seres vivos. Uma semente já tem pouquíssima água, ela é muito desidratada. Às vezes ela tem de 10 a 20%. É bem pouco. Então a quantidade de água no ser vivo vai variar, mas é obrigatório ter água. Não existe vida conhecida até o momento sem água. Inclusive, quando você quer saber se outros planetas, se existe ou não vida, o que é buscado é a água, né? Quando um cientista espacial encontrar água, daí vai para o passo 2, encontrar outros elementos que possa identificar uma vida ali, que possa ser possível ter uma vida. Então a água é essencial para a vida. E a composição,
A molécula da água, acho que a maioria conhece, eu não coloquei nesse slide, era para ter colocado. É o H2O, né? Porque é muito importante, tem que conhecer a molécula da água, porque ela vai ser importante. E tem também os sais minerais, né? Sais minerais é outro composto inorgânico que compõe os seres vivos, né? E é bom saber esses aqui. Eles são muito importantes, principalmente daqui é na função no ser humano, por exemplo. O fosfato, ele tá aqui já, né? Ele vai constituir o DNA e o RNA, ele é indispensável, entre outras funções que o fosfato tem, tá bom? O magnésio, ele participa nos vegetais, na fotossíntese. O magnésio e o ferro, eles é como se fosse sinônimo. O ferro no sangue, né, na hemoglobina, uma proteína no sangue, ele fica no centro da molécula e o ferro é responsável por constituir essa hemoglobina que vai ser responsável por transportar o oxigênio. O magnésio também fica no centro da clorofila, que é um pigmento vegetal responsável na fotossíntese, né? E ele vai ficar bem no centro da molécula também, é bem sinônimo assim, é bem parecido. Daí nós temos também o sódio e o potássio, que constituem uma ação no organismo humano chamada bomba de sódio e potássio, entre outras funções, obviamente. Só que tem uma bomba de sódio e potássio que é muito estudada, que ele é responsável pelo equilíbrio osmótico no corpo, sabe? Pro corpo não ficar muito ácido, nem muito alcalino e tal, para ficar em harmonia e não ter desnaturação proteica e desta forma o organismo conseguir ficar vivo, conseguir resistir ao ambiente. Tem também o cloreto, que vai compor basicamente o suco gástrico. O estômago ele é super ácido, é muito ácido, e o cloreto ele contribui para isso. E o cálcio, que compõe principalmente o esqueleto. Só que o cálcio também tem outras funções muito importantes, além do esqueleto. Só que basicamente o cálcio o osso é constituído de sais minerais, sais de cálcio. É legal você saber o conceito de íon. Íon. Por quê? Íon é quando, vou falar de uma forma bem leiga, quando tem isso aqui, ó, quando tem carga, ele é um íon. Se fosse só o Cl aqui, era cloro. Mas como é um íon de cloro, é um cloreto. Porque tem esse menos um aqui, ele está com carga negativa, entendeu? De elétron. Daí já é uma parte da química, mas é importante porque às vezes você ouve íon e não presta atenção. Íon é isso, é quando tem quando tem esses númerozinhos aqui, tá, gente? Então, se fosse só o Fe, era ferro, o elemento químico ferro. Só que daí tem aqui, é íon de ferro, tá? E assim sucessivamente. Agora a gente vai falar dos compostos orgânicos. Deixa eu beber uma água aqui. Então, a gente passou rapidinho pelos inorgânicos, que é muito importante. Agora os orgânicos, que é o mais, assim, é o mais complexo de estudar na bioquímica. E lembrando, essa aula é introdutória, tá? Depois a gente vai se aprofundar em cada um desses. Galera, é o seguinte. Carboidrato também é chamado de açúcar, tá? E então quando você ouvir falar açúcar, carboidrato, tá praticamente falando da mesma coisa, sabe? Não precisa ficar assustado. E todo carboidrato tem carbono, tá? Então a gente nomeia o carboidrato em relação ao número de carbono que ele vai ter na composição. E assim, o carboidrato, a principal função dele é energia, só que ele tem outras funções também, tá? E assim, existem os carboidratos simples e os carboidratos complexos. O carboidrato simples é aquele que a gente conhece, tipo a glicose, a lactose, entendeu? A galactose. E os simples vão ser divididos em monossacarídeo e disacarídeos. E os complexos vai ser dividido em polissacarídeos, como o amido, glicogênio, celulose e quitina. Mas assim, calma, que a gente tem que começar do principal.
Os carboidratos, ele é formado basicamente por carbono, hidrogênio, oxigênio. E essa fórmula representa o que eles são geralmente. Então, geralmente, o número de carbono vai ser a mesma quantidade de oxigênio e vezes 2 vai ser a quantidade de hidrogênio. Por exemplo, aqui a fórmula da ribose, né? 5 carbono, 5 oxigênio, 10 hidrogênio. Só que tem as exceções, por exemplo, a desoxirribose, que é um carboidrato, né? Vai ter 5 carbono. Tem que ter 5 carbono para ser considerado pentose, porque senão o pent é de tipo pentacampeão e tal, é 5, né? É um sufixo de 5. E o hexa é de 6, e vai ter os outros, né? Então tem que ter 5. Agora o oxigênio é obrigado a ter 5. E aqui tem. E é esse oxigênio a menos que diferencia a ribose da desoxirribose. E vocês vão ver mais pra frente que esses açúcares constituem material genético, tanto o RNA quanto o DNA. Constituem os ácidos nucleicos. Tá? E assim, os carboidratos simples são, por exemplo, os monossacarídeos. Mono vem de assim. Glicose, frutose e galactose. E tem os disacarídeos, que é a sacarose, maltose e lactose. E tem os carboidratos complexos, que é os amido, glicogênio, celulose e quitina. E assim, gente, os carboidratos, eles são metabolizados pelo fígado só a glicose. Só que todo carboidrato tem como ele se transformar em glicose, entendeu? Através de catalisação. Então, por exemplo, se você ingerir uma maltose, ela vai ser quebrada até se transformar em glicose e desta forma o fígado processar ela para gerar energia. Então aqui nós temos o exemplo das hexoses, que são carboidratos de 6 carbono, que é o que a gente mais ingere. A glicose, a frutose e a galactose, que são monossacarídeos. Então assim, todos têm 6 carbono, né? Por isso que é uma hexose. E o que vai diferenciar elas de nome vai ser a estrutura mesmo delas, né? Porque elas têm a mesma fórmula molecular. E a função de todas é a energia, assim como qualquer carboidrato. Vamos ver aqui a próxima tabela. Aqui, aqui que eu queria explicar para vocês, disacarídeos. A sacarose é a junção de glicose com frutose, entendeu? Então, assim, a sacarose é o açúcar de cozinha. Ela é frutose e glicose. Quando você ingere ela, o seu corpo vai quebrar até transformar em glicose e ingerir. Já a lactose é a junção, né, de glicose e galactose, está presente no leite. Então você vai beber leite, vai estar ingerindo lactose, só que seu fígado não vai metabolizar lactose, ele vai metabolizar glicose. Sempre é glicose. E, inclusive, quando as pessoas têm intolerância à lactose, é por conta disso. A intolerância é essa incapacidade de fazer essa quebra. Daí o corpo não vai conseguir fazer essa quebra, o intestino não vai absorver, não vai ser metabolizado no fígado, daí vai dar ruim. Né? E a maltose é a junção de glicose e glicose. E a maltose ela é encontrada na cerveja, principalmente, em batatas também. E temos exemplo dos polissacarídeos, que são carboidratos grande, carboidrato com moléculas grandes, com uma construção molecular grande. O amido, ele é muito de plantas. Por exemplo, o arroz, aquele pozinho do arroz, é amido puro. Então é uma reserva energética. O arroz por si só ele é uma semente, né? Então ele é uma reserva. As sementes são um órgão que vai ser reproduzido e tem ali uma reserva energética para que ela consiga germinar. Então a maioria das sementes são ricas em amido. Tem a celulose, que ela vai formar a estrutura dos vegetais, porque depois a gente vai ver em citologia, a célula vegetal ela tem uma parede celular, coisa que o animal não tem. E essa parede celular nos vegetais é de frutose, desse carboidrato chamado frutose. Então o glicogênio é a nossa reserva principal de energia, a reserva imediata de energia. A gente ingere glicose, né?
através da sacarose, lactose ou maltose. A gente vai ingerir a glicose na alimentação. Essa glicose, essa sacarose vai ser quebrada de forma que tem glicose e vai ser metabolizada no fígado. Se o fígado precisar de imediato, já vai usar. Agora, se você já tiver energia prévia, o fígado vai transformar essa glicose em glicogênio, que é uma cadeia grande de várias glicoses e vai deixar armazenado ali no fígado. Agora, se você come muito, tipo, você vai comer, você já vai ter energia suficiente para suas funções corporal, né? O seu fígado já tem uma reserva suficiente de glicogênio e você continua comendo. E o corpo, evolutivamente, não está preparado para desperdiçar energia. Ele quer sempre guardar. Porque é como se o corpo pensasse, vai que amanhã não tem comida, né? O corpo não sabe que amanhã vai ter comida. Então ele vai armazenando. E esse armazenamento do glicogênio, quando o fígado está já com bastante armazenamento, o glicogênio ele é transformado em triglicérides, que é uma gordura. E é por isso que o excesso de carboidrato engorda. Porque se você comer muito carboidrato, ele vai começar a transformar o carboidrato em lipídio e vai armazenar e vai gerar gordura, que vai ser a gordura. E a gordura, ela tem um papel tanto de isolante térmico quanto também de reserva de energia. Só que o glicogênio é aquela reserva imediata. Quando você precisa de uma energia imediata, a primeira coisa que o fígado vai, e você não comer na hora, a primeira coisa que o fígado vai fazer é pegar o glicogênio que está nele mesmo e metabolizar, transformar em glicose e fazer o metabolismo, fazer as energias para o metabolismo. Tá, e a gente tem também aqui o composto orgânico carboidrato chamado quitina, que é estrutural, tem a função estrutural, e ela forma o exoesqueleto de artrópodes. O que é o exoesqueleto? Por exemplo, o inseto ele não tem osso, mas ele tem um esqueleto, que é um exoesqueleto, que é formado por quitina, que é um carboidrato. Então aquela capinha durinha da barata, a casquinha do besouro, aquilo é quitina. Principalmente que são artrópodes, né? São formados por essa quitina. Tem outros carboidratos que também formam estrutura, por exemplo, em corais do mar, também o camarão e tal, só que daí são outros nomes de carboidrato. A quitina, especificamente, forma o exoesqueleto de artrópodes. Ah, tá. Isso foi carboidrato, né? Passei rápido, depois a gente tem que ter uma aula só de carboidrato, que é muita coisinha, depois tem que também saber como que funciona esse metabolismo de energia. Inclusive, caiu o ciclo de Krebs no Enem 2018, eu acho, que tem a ver com carboidrato, com metabolismo, e foi difícil, foi complexo. Inclusive, teve o próprio professor Jubilu, ele gravou um vídeo reclamando, porque realmente o ciclo de Krebs, ele é um assunto de nível superior, sabe? Eu estudo o ciclo de Krebs na faculdade, no ensino médio eu não lembrava de ter estudado. Mas agora vamos avançar para a gente conseguir dar essa introdução de química de seres vivos, né? Bioquímica. Tá, agora lipídios. Os lipídios são gorduras e óleos, né, na forma de triglicérides. E essas gorduras e óleos têm uma função de isolante térmico e também de reserva de energia, como eu disse anteriormente, né? Os lipídios eles são apolares, eles não são solúveis em água, isso é uma característica muito importante deles. E outra função dos lipídios são as ceras. As ceras são responsáveis por impermeabilidade. Então, assim, a cera do ouvido, ela impede ela ajuda, quando a água entra no ouvido, a não impermeabilizar alguns tecidos. Entendeu? Mesmo assim, quando entra muita água, ainda pode inflamar os ouvidos. Só que a cera também, ela constitui a camada das folhas vegetais, tem cera. São lipídios. A gotinha cai, a gota desliza e cai e tal. Entendeu? Então, porque ali não é o local da planta absorver água. A planta absorve água pela raiz. Ali na folha, ela expele vapor de água, né? Entre outras funções da folha. Então não é para entrar água pela folha, então tem essa camadinha ali de lipídio. E também essa cera protege também. Fosfolipídio é um tipo de lipídio que forma as células de todo ser vivo. Eu desconheço nesse momento exato alguns ser vivos. Gente, vírus, a gente vai considerar vírus um não ser vivo,
em vez de quando a gente fala como se fosse, só que o vírus ele nunca vai cair na prova como se fosse um ser vivo ou como se não fosse. Ele sempre vai... A pessoa nunca pode cobrar essa resposta de você, porque ainda não tem uma resposta para isso. Então não se preocupe com o vírus. Mas assim, todos os seres vivos celulares, a membrana é por fosfolipídio, é formado por fosfolipídio, entre outras e com proteínas e outros lipídios, como o colesterol também. E os esteroides, que esses esteroides geralmente são hormônios, então uma grande parte de hormônios são lipídios, são gordurinhas, são lipídios, e também os esteroides têm os colesterol também, tá? Então assim, hormônios não é uma molécula orgânica, no sentido assim, como que eu explico? Hormônios e vitaminas. Vai ter vitaminas que vai ser lipídio, vai ter vitaminas que vai ser carboidrato, vai ter vitaminas que vai ser proteína. Da mesma forma, hormônios. Vai ter hormônios que vai ser proteína, vai ter hormônios que vai ser lipídio e tem alguns hormônios que vai ser carboidrato. Entendeu? Então, assim, as moléculas orgânicas são essas que a gente está estudando. Carboidratos, lipídios, até agora, a gente ainda vai ver proteínas e vamos ver também ácidos nucleicos. Acho que eu não esqueci de nenhuma, né? É isso aí, são as orgânicas. Tá, e daí a gente sempre tem que falar também um pouquinho sobre o colesterol, que é uma lipoproteína, tá? Então, lembra, lipídio, proteína, proteína. Então, esse colesterol, esses colesteróis aqui, eles são uma mistura, uma ligação de proteína com lipídio, entendeu? E nós temos o LDL, que eu já coloquei até aqui o malzinho, só que o nome dele é só LDL, esse mal e esse bom eu coloquei só pra gente lembrar, né, que a gente conhece popularmente assim. Então, o LDL é o mal, e esse é o nome dele. Não, eu acredito que não preciso decorar esse nome não, tá? Esse aqui, o HDL, é o bom, esse aqui é o nome dele. Por que o LDL é mal? O LDL é mal porque, ele não é produzido pelo corpo, você ingere ele, e ele tem a sua importância no organismo, só que quando ele é ingerido em excesso, ele começa a grudar nos vasos sanguíneos, causando uma doença osteoclerose, uma coisa assim, não, alguma coisa, esqueci o nome da doença, velho, eu deveria lembrar. Esqueci o nome da doença, mas é uma doença que entope os vasos sanguíneos, né? E impede ele de passar. Quer ver? Eu vou pegar essa doença agora para você. Então o LDL em excesso, ele vai fazer esse entupimento do vaso sanguíneo, causando essa doença. O nome da doença, gente, quer ver? Aterosclerose é o nome da doença. Aterosclerose. Então o LDL provoca aterosclerose, que é essa doença que vai entupir o vaso sanguíneo e causa vários problemas, inclusive derrame, tá? Já o HDL é uma lipoproteína produzida no próprio corpo humano. E o HDL ele é bom porque ele se liga no LDL e leva o LDL junto com ele para o fígado. Então assim, é como se o LDL sujasse os vasos sanguíneos e o HDL limpasse, ele limpa os vasos sanguíneos. Tem? Então é importante você ter uma quantidade bacana de HDL, que é o bom HDL, e reduzir o mau LDL, entendeu? Então aqui a gente tem a tabelinha, mais ou menos, só que você pode sempre pensar em 200, tem que ser abaixo de 200. Então se você vê um exame de qualquer parente seu que deu 200, deu colesterol 200, é porque tá ruim, não tá bom. Só que números específicos a gente tem aqui, né, entre homens e mulheres. Só que geralmente essas tabelas assim caem na prova, tá? Você não precisa decorar não. Vamos ver como tá aqui a gravação. Nós já tem 29 minutos de aula. E tem que acelerar para dar tempo. E aqui a gente tem nós temos as proteínas, que é outra molécula orgânica. As proteínas, elas são muito importantes, muito, e eu quero ter uma aula só de proteína, porque é muita coisa. E é o seguinte, daqui é a fórmula geral da proteína. Por quê? Porque a proteína, ela é constituída por aminoácidos. E essa é a fórmula geral dos aminoácidos, entendeu? E todos os aminoácidos vai ter essa fórmula, com exceção do R, que vai mudar só o R.
E hoje em dia existem 20 tipos de aminoácido apenas. Então, os 20 vai ter essa estrutura rosa, com essa estrutura de hidrogênio e com essa estrutura aqui azul. E o radical vai mudar. Só que os 20 vai ser muito semelhante, só muda o radical. E desses 20, o intestino humano absorve só 11. E o intestino só absorve aminoácido. O intestino ele não absorve proteína. O que significa? Ah, comi colágeno, então logo o colágeno vai direto para, sei lá, para minha cartilagem e tal, para fortalecer as cartilagens. Não necessariamente, porque você vai comer colágeno, que vai ser uma estrutura grande de aminoácidos, né? Essa estrutura vai ser quebrada no seu corpo e o intestino vai absorver só o aminoácido e depois, através do seu código genético, o seu DNA vai induzir a síntese de proteína utilizando esses aminoácidos que você ingeriu para fazer aquela proteína que você precisa, que o seu corpo considera que você precisa mais. Então, às vezes você pode comer colágeno, só que as mesmas enzimas que tem os mesmos aminoácidos que tem no colágeno, dá para produzir uma outra proteína. Seu corpo vai transformar aquele colágeno em uma outra proteína que ele julga que você precisa mais. E assim, quando a pessoa tem alguma doença, né, daí o corpo vai dar uma descontrolada e vai produzir coisa que não precisa. Mas um corpo saudável, ele vai produzir aquilo que mais precisa. Então assim, sei lá, vou comer queratina para ajudar o cabelo. É muito possível que ajude sim, né? Mas não necessariamente que você comendo queratina, as suas células, os seus ribossomos vão sintetizar queratina, tá? Ele pode sintetizar outra coisa. Daí nós temos os aminoácidos essenciais, que é aqueles que a gente não produz, então a gente tem que comer eles, tem que ingerir eles, então por isso que é importante comer. Veganos que me perdoem, mas tem sim uma importância do ponto de vista biológico de comer carnes, tá? Mas hoje em dia não é muito necessário, porque tem suplementação, tem vegetais que já tem pesquisa mostrando que eles têm os mesmos aminoácidos que tem numa carne e tudo mais. Só que assim, os essenciais é aquele que a gente tem que ingerir porque nós não produzimos, então a gente tem que comer eles. E tem os aminoácidos não essenciais que nós produzimos. Então, não necessariamente a gente precisa ingerir eles, tá? Comer. E as proteínas têm várias funções. Estrutural e contrátil. Exemplo, colágeno, que forma as unhas. A queratina forma as unhas. O colágeno também compõe, né, a unha, só que o principal característica do colágeno é compor alguns tendões, cartilagem. Temos a albumina, que é responsável por... A albumina está bem aqui, ó, em coagulação. A albumina também é responsável pela coagulação do sangue, tá? E a miofibrinas, que é responsável... Miofibrinas são a actina e miosina, são responsáveis pela contração muscular. Então, quando você se movimenta, é os seus músculos que está se movimentando, né? Não é o esqueleto, é o músculo. Na verdade, o músculo move o esqueleto. E graças à actina e miosina que formam essa miofibrinas que a gente consegue fazer isso. Por isso que tem essa função contrátil, né? A função hormonal, a insulina, por exemplo, que é responsável por reduzir o nível de açúcar no corpo. Então você vê, a insulina é um hormônio que reduz o nível de açúcar no organismo, entendeu? E é uma proteína. Então a insulina vai lá, vai ter todo um processo metabólico para reduzir esse açúcar. Então quando a pessoa tem diabetes, ela não produz a insulina no pâncreas. Por isso que quando é uma diabetes grave, ela tem que tomar insulina. E é o pâncreas que produz esse hormônio aqui. E esse hormônio é uma proteína. Tem hormônio que é carboidrato, tem hormônio que é lipídios e tem hormônios que são proteínas. Também tem a função de transporte, por exemplo, na hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína. Tem o sangue. O sangue, gente, não vou parar para falar do sangue agora, mas o sangue é constituído por várias coisas, várias células. O sangue é tudo aquilo que é vermelho, só que dentro do sangue tem as hemácias, que é os glóbulos vermelhos. Dentro dos glóbulos vermelhos tem as hemoglobinas, que é essa proteína. E dentro da hemoglobina tem aquele ferro que eu falei lá no composto inorgânico, né? Então, assim, a hemoglobina é uma proteína responsável por transporte do quê? De oxigênio. Do pulmão para o corpo e de gás carbônico, de dióxido de carbônico,
dos tecidos para o pulmão e a gente jogar para a atmosfera. Também as proteínas têm função de anticorpos, que é uma defesa do corpo. Eu vou acelerar para a aula dar tempo. A proteína também tem função de reserva, tá bom? Reserva de energia. Você vai falar, mas não é o carboidrato que é a reserva de energia? O carboidrato é a principal reserva de energia, a primeira. E a fonte de energia também é através de um carboidrato chamado glicose. Depois de carboidrato, o corpo tem as prioridades. Depois do carboidrato, ele armazena. Por exemplo, passei fome. O meu corpo vai utilizar primeiramente a minha reserva de carboidrato, que é a glicose disponível no sangue. Quando não tiver mais glicose disponível no sangue, ele vai pegar o glicogênio do fígado. Quando não tiver mais glicogênio do fígado, daí que ele vai para a segunda reserva, que é os lipídios, que é as gorduras. E daí vai secar meu corpo, né? Vou perder todas as gordurinhas, aquela coisa maravilhosa. Não, mas não é maravilhoso porque eu digo a hipótese da gente tá passando fome, não é legal. Só se for uma fome de propósito, mas não, acho que não é legal não. Daí é com o nutricionista. Tá, foca. Depois que consumiu toda a reserva de energia de lipídio, e daí vem a proteína, que é a terceira. Então quando as pessoas ficam com muita fome, realmente uma situação assim de passar fome mesmo, quando não tiver mais gordura, o metabolismo vai utilizar as proteínas e vai arrumar uma forma de transformar essas proteínas em glicose. E vai consumindo as proteínas. Então vai consumindo o tecido. O músculo vai sendo consumido para transformar em energia, para manter o coração batendo, para ter as funções essenciais do corpo. Então a proteína, por mais que ela não seja a principal, mas ela também tem essa função de reserva de energia. De coagulação, que eu já falei, né? Coagular o sangue, coagulação do sangue, e de catalisação. Esse catalisação merece até uma aula própria só para falar dele. Já temos 36 minutos de aula, eu vou ter que acelerar porque senão não vai dar tempo. E eu queria falar dessa função da proteína, que ela é muito importante, que é as enzimas. Daí tem aquela coisinha, toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, né? Isso é verdade, porque todas as enzimas são proteínas. Mas nem todas as proteínas vai ser enzima. Por que nem todas as proteínas são enzimas? Porque tem proteína que vai ser hormônio, tem proteína que vai ser vitaminas, e tem proteínas que vai ser enzimas. Então nesse caso aqui, particularmente, a gente está falando das enzimas, que são proteínas. Então nós temos algumas enzimas que é importante saber. A lipase, que vai facilitar na digestão de lipídios, né? Os lisossomos tá cheio de lipase, porque faz digestão das gorduras. Tem a lactase. Então assim, quem tem intolerância à lactose é porque tem ausência de lactase. A pessoa não produz, não tem essa enzima por algum fator, né? Doença, alguma coisa, ela não tem mais ela não produz essa enzima. Daí se você ingerir a lactase, daí você resolve o problema. Daí você pode ingerir leite tranquilo. Mas a lactase é responsável por quebrar a lactose e transformar a lactose em galactose e glicose. É muito nome, galera, é muito nome, realmente, eu sei. Aos poucos vai aprendendo, vai decorando. Se é que você já não sabe, né? Porque eu fiquei até nervoso, tipo, meu Deus, tem um monte de gente do IFRO que faz química e eu vou ensinar bioquímica. Espero que esteja sendo útil essa aula pra vocês aí do IFRO que faz química. Detalhe, eu sou do IFRO também, eu nem falei na minha apresentação. Eu sou técnico informático do IFRO. Mas foca, pelo amor de Deus. Bebeu um café. Ribonuclease, que facilita a digestão de RNA. Isso é importante, porque o RNA ele tem uma função, vai ter várias funções, né? Transporte, entre outras funções. A partir do momento que ele cumprir a função, ele não precisa mais estar no corpo. Então ele pode ser digerido, e é essa enzima aqui que faz essa digestão. Tem alguém gritando, atrapalhando nossa aula, que chato. E a catalase, a gente vai ter que ignorar o grito. Me perdoem, gente. Mas vai ter que seguir a aula com o grito mesmo. E tem a catalase. A catalase, ela facilita na decomposição de água oxigenada. Essa catalase é legal, que ela é usada para identificar bactéria. Porque tem umas bactérias que produzem... tem umas bactérias que produzem catalase, né? Então como que você descobre... Tipo assim, você quer identificar a bactéria, você quer identificar a bactéria X. Você sabe que ela previamente produz catalase, que é essa enzima.
Então você joga água oxigenada em cima dela, se borbulhar é porque a catalase dela entrou em contato com a água oxigenada e fez a reação. Então é possível que seja a bactéria que você quer. Entendeu? Espero que sim. E temos também os ácidos nucleicos, que são os DNAs. Tá? Os ácidos nucleicos, existe 2 ácidos nucleicos apenas. O ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. Então aqui a gente tem a estrutura molecular, né? Aqui nós temos aquele agrupamento de fosfato. Aqui nós temos um açúcar, que é uma pentose, né? Por que é pentose? Cada quina dessa é um açúcar. Cadê? Daqui é pentose, sim. Só que tá estranho isso aqui, hein? Ah, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbono. 1, 2, 3, 4, 5. O carbono tá aqui, ó. Tu tem 5 carbono é uma pentose, é aquele açúcar. Então, no caso aqui do RNA é uma ribose e no caso do DNA é uma desoxirribose, que ambas são pentoses e tudo mais. Daí vai ter a diferença aqui na base nitrogenada, né, que o DNA não vai ter uracina, aqui uracila, aqui é o RNA. Por isso que tem uracila e o DNA vai ter timina. E entre esses outros 3 aqui, que é em comum entre os dois, tá? Aqui, nossa, engasguei. Aqui nós temos uma representação de uma fita simples, que não necessariamente é um RNA, mas aqui está demonstrando a ligação de um fosfato, né? Essa ligação lateral que é de fosfato, e aqui são as bases nitrogenadas. Então aqui são as bases nitrogenadas, que pode ser adenina, timina, uracila e tal. Daqui só para decorar. Ó, no DNA, a citosina e a guanina vai fazer uma ligação de hidrogênio de 3 pontes. Já no RNA não vai ter ligação de hidrogênio, porque ele não forma uma fita. É a ligação de hidrogênio que faz a fita ficar dupla. E aqui no DNA vai ter uma ligação dupla entre a timina e a guanina. Isso é importante, tá? E mais pra frente a gente vai falar disso, com certeza. E o RNA tem uracila e adenina, citosina e guanina no RNA. Só que aqui eu não coloquei ligação porque no RNA não tem ligação entre as bases nitrogenadas. E aqui essa ligação é do DNA. Se fosse no RNA não era para ter esse risquinho, essas 3 pontes, porque não tem ligação no RNA. Essa fita de DNA aqui, ó, é como se fosse o fosfato, entendeu? Essa fita aqui, ó, é a representação do fosfato. E nessa imagem não tem representação do carboidrato, da pentose e da desoxirribose, que é a mesma coisa, tudo isso que eu falei. Entendeu? E aqui são as bases nitrogenadas e não tem representação aqui do número de pontes, entendeu? Então é bem simples essa representação aqui. Aqui é só para vocês saberem aqui, ó, essa parte aqui, ó, de fosfato, aqui é a pentose e açúcar. Está sendo representado só por essa fita. Então essa fita ela está resumindo tudo isso aqui. E o cromossomo, gente, daqui é só para abrir esse parênteses. O cromossomo, ele é a condensação do DNA. O cromossomo é o DNA condensado, sabe? E novelado, é o DNA bem compactado. Então, como você ouviu falar em cromossomo, nada mais é do que um DNA todo enrolado, muito enroladinho. E quando você desenrola o cromossomo, ele vai ter essa fita aqui, que vai ter os genes. Então, os genes estão no cromossomo. Aqui é só para diferenciar o RNA do DNA, tá bom? E aqui tem uma tabelinha falando um pouquinho sobre essa diferença. O RNA ele geralmente vai ser curtinho, ele não é grande. Já o DNA é muito extenso, o DNA é muito grande. Se você esticar o DNA, dá metros e metros, se fosse possível esticar assim com o dedo, né? Ele é grandão. E o DNA ele vai ter fita dupla, por quê? Porque o DNA é como se fosse essa fita simples e outra fita simples dessa fazendo as ligações aqui com as bases nitrogenadas, ponte de hidrogênio, que dá esse aspecto aqui, ó. Então isso é um DNA. Já o RNA é só tirar as bases de hidrogênio e fica uma fita simples, seria o RNA. E daí tem aquela mudança de base nitrogenada, né? Que o DNA tem timina e não tem uracila, e o RNA tem uracila, mas não tem timina. Tá? Isso é importante. E aqui, ó, nas bases nitrogenadas eu também representei, ó, adenina com timina é 2 pontes de hidrogênio, né?
O amarelo é a adenina e o vermelho é a timina. Então, por exemplo, aqui ó, são duas pontes de hidrogênio. Cada ligação dessa aqui, ó, o desenho não representa, mas teria duas pontes de hidrogênio. Já a guanina com a citosina, que é o verde e azul, vai ter 3 pontes de hidrogênio, tá bom? E no RNA não tem ponte de hidrogênio porque ele fica solto, né? As bases nitrogenadas, tá soltinho aqui. Gente do céu, acabou a aula, eu acho que deu tempo, né? Deixa eu cortar pra mim aqui. No meu tempo aqui, 45 minutos certinho. Muito obrigado por essa primeira aula. Eu espero que eu falo rápido realmente, só que isso eu acho uma vantagem, porque daí às vezes vocês nem precisam acelerar o vídeo, se é que tem opção aí. E eu só espero que eu tenha sido claro. Existe um material de apoio que eu acho que vocês vão receber, vai ser disponibilizado para vocês, né? Eu criei, eu elaborei bem bonitinho, bem resumido, que fala, que descreve de forma clara tudo isso que eu falei na aula, sabe? Que vai ser para fixar. Essa aula ela foi introdutória e a gente vai ter que ter aula sobre cada coisinha dessas, tá? E durante aí essa semana. Eu acho que vai manter o cronograma toda terça-feira, a partir das 8 da noite, né? No segundo tempo, vai ter aula de biologia comigo, que é a frente A, que é a biologia que... Essa biologia com essa pegada assim, molecular, química e tal. Daí vai ter biologia com os colegas com uma pegada botânica e tal. Daí vai ter também a pegada evolução, cadeia trófica, ecologia, porque tudo é biologia, tudo está interligado, mas tem como a gente dar uma separadinha para ficar fácil de estudar. Eu agradeço, né? Como eu coloquei no começo da aula, existe aí meu Instagram para me seguir lá, quem querer, a gente pode conversar, fazer amizade e tal. Mais dúvidas é com a monitoria. Eu agradeço muito pela oportunidade, estou muito feliz e quero saber o feedback, o que vocês acharam e tudo mais. Muito obrigado, até a próxima.